Concurseiro, você quer ser aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a estratégia para você conseguir ter a melhor nota nesse concurso e ficar dentro das vagas. Fala, estudante, que é o professor Alessandro, mestre da aprovação. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Alto Desempenho. Nesse canal, a minha missão é te ensinar o caminho correto até a aprovação. É a forma certa de você chegar lá. Não tem nada de fórmulas mágicas, essas coisas mirabolantes que você encontra por aí. Aqui a gente sempre tem um caminho baseado em estratégia, planejamento, na análise, de fatos e dados para você realmente conseguir atingir o seu objetivo. E nesse vídeo eu vou te explicar como atingir o seu objetivo, que é ser aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal, aproveitar essa grande oportunidade que vai ter. Então, fica comigo até o final, mas antes, lembre-se de curtir, compartilhar e, é claro, se inscrever no nosso canal. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. E aí, preparado? Papel e caneta em mãos para você poder anotar tudo, porque o que você precisa sempre para realmente conseguir passar em um concurso público é ter uma estratégia correta. Se a sua estratégia é errada, não adianta ter material, não adianta ter tempo para estudar, não adianta nem você ser inteligente, porque milagres não vão acontecer. Você tem que saber exatamente como se preparar da forma correta para esse concurso da Caixa Econômica Federal e eu vou apresentar essa estratégia para você aqui. Para definir a estratégia, a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Fazer uma análise de como que vai ser a prova. Você precisa entender as regras do jogo para saber jogar o melhor jogo possível e nesse caso é fazer a melhor prova. Então, vamos lá. Confira comigo aqui na tela que eu já separei aqui algumas importantes informações para vocês. Lembrando que nesse vídeo eu vou estar trabalhando focado no cargo de técnico bancário. E deixa eu lembrar aqui que eu preparei um presentaço para você que está assistindo esse vídeo, que é o edital esquematizado do concurso da Caixa Econômica Federal com a planilha de alto desempenho dos estudos, que é a planilha que você consegue montar de forma simples o seu planejamento de forma completa. Então clica no link que está na descrição desse vídeo para baixar o edital hoje mesmo e já começar os seus estudos. Agora, acompanhe comigo aqui na tela, lembrando que nesse vídeo a gente vai estar analisando o cargo de técnico bancário e como é que vão ser as provas, as etapas desse concurso, ou seja, aqui você precisa entender como que você vai se preparar, aqui estão as regras do jogo. Então vamos lá, a seleção será feita através da aplicação de provas objetivas, que a gente chama de primeira etapa, de caracteres não, é caráter eliminatório, que a banca errou, tá? É caráter eliminatório e classificatório. O que quer dizer isso? A prova objetiva, ela vai servir tanto para eliminar você, ou seja, nós vamos ter aqui uma nota mínima, quanto classificar você, estabelecer uma ordem entre os candidatos aqui da maior nota para a menor nota. E a prova de redação, que é considerada que a nossa segunda etapa, que ela tem somente caráter eliminatório. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a redação, e a gente vai falar mais sobre ela não vai classificar você. Não vai ter, assim, a sua nota final não vai ser a soma da nota da prova objetiva mais a redação. Não. A sua nota final no concurso é somente a nota da prova objetiva, beleza? A redação é somente para saber se você vai ser eliminado ou se você vai dar continuidade no concurso. Mas a sua nota final é aqui na prova objetiva. Importantíssima informação para você. Então vamos entender como é que é essa prova objetiva, que é chamada primeira etapa. Ela vai valer 60 questões, ela vai ter 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 da parte de conhecimentos básicos e 35 da parte de conhecimentos específicos de caráter, Caracteres não, de caráter eliminatório e classificatória, totalizando 60 pontos. Então aqui a gente já observa que a sua nota na prova objetiva, o máximo vai ser 60 pontos, divididos em parte de conhecimentos básicos 25 e a parte de conhecimentos específicos 35. A parte de conhecimentos específicos não tem peso 2. Todas as questões, elas têm peso 1. Professor, então vamos lá. O que é mais importante, o que é menos importante para eu poder estudar? Vamos terminar de analisar aqui que eu vou também falar sobre isso. Vamos lá, próxima parte. A parte de conhecimentos básicos, valendo 25 pontos, nós teremos então língua portuguesa, 5 questões, 5 pontos. Língua inglesa, 5 questões, 5 pontos. Matemática financeira, 5 questões, 5 pontos. Probabilidade estatística, 5 questões, também 5 pontos. E comportamentos éticos e compliance, 5 questões, 5 pontos. Então aqui a gente tem 5 matérias, todas elas valendo 5 pontos. Essa informação vai ser importantíssima para a gente definir a estratégia. Outra parte que é a de conhecimentos específicos, que vale 35 pontos. Aqui as matérias já têm pesos diferentes, Pesos que eu falo é quantidade de
pontos que ela vale, porque muda a quantidade de questões. Então, conhecimentos bancários, 15 questões, 15 pontos. Conhecimentos de tecnologia da informação e comunicação, 5. Totalizando 5 pontos, conhecimentos e comportamentos digitais, 5, e atendimento bancário, valendo aqui 10. Então, você já observou que na parte de conhecimentos específicos, ela vale mais, né, porque ela vale 35 pontos aqui no total da prova, enquanto a parte de conhecimentos básicos vale 25, e a gente tem matérias que têm diferentes pontuações, a gente vai precisar se ater a isso. Outro ponto importante aqui, o conteúdo, né, tá lá no anexo 4, onde fala o que você vai ter que estudar em cada matéria. O conjunto das provas objetivas terá base nos conteúdos programáticos, será após a primeira etapa, o candidato classificado no Polo Marco Polo. Então, entenda que quando você fizer a tua inscrição, você vai precisar escolher, né, o Polo Macropolo. Por exemplo, Macropolo, a gente tem aqui, ó, Polo Rio Branco. Então, a classificação vai ser no, Polo / Macropolo / UF, ou seja, a minha pontuação no final, a minha classificação vem aqui, ó. Você vai escolher Rio Branco, você vai escolher Sena Madureira, no caso aqui do Acre, que é esse print que eu coloquei. Então, a sua classificação vai ser dentro desse polo que você escolheu, combinado? Não é do Macropolo, né? Não vai existir uma classificação para o Acre, a classificação é Rio Branco, Sena Madureira, Brasília, Goiânia, é a cidade que geralmente é o que equivale ao polo, combinado? O que mais que a gente precisa entender aqui? Como que você pode ser eliminado nesse concurso, porque a prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. Você tem que ter um aproveitamento, serão eliminados os candidatos que tiverem aproveitamento inferior a 50% do total. Então, se a gente tem uma prova valendo 60 pontos, a gente tem aqui 30 pontos é o mínimo para você realmente atingir, né? Agora, além disso, você tem também na parte de conhecimentos básicos, você tem que ter um aproveitamento maior do que 50%, ok? Então, a parte de conhecimentos básicos, a gente tem 25 pontos, 50% é 12,5, né? Como nessa prova não tem como tirar meio, então a gente tem aqui 13 pontos. E a parte de conhecimentos específicos, que vale 35, né? Metade de 35 seria o quê? 17. Então, a gente tem aqui 18 pontos, que daria 31, né? Que é mais do que 50% aqui. Essa é a pontuação mínima que você precisa atingir nessa prova para não ser eliminado, beleza? Não ser eliminado. Então, quer dizer que eu vou focar em tirar a nota mínima? Não. O que você vai entender aqui, que eu já vou te passar, é que a nota mínima não vai fazer você ser aprovado, beleza? Você tem que ter a nota certa. Qual é essa nota certa, professor? Calma aí que a gente vai chegar lá. Os candidatos não eliminados, né, serão classificados por ordem crescente do total dos pontos obtidos na prova objetiva. Será considerado habilitado para a redação, que aí é outro questionamento que as pessoas têm feito, né? É sobre, todo mundo que tirar a nota mínima vai ter a redação corrigida? Não, presta atenção nisso aqui. Será considerado habilitado para a prova de redação o candidato que classificado na primeira etapa, ou seja, quem tirar pelo menos 31, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório total do número de vagas mais o cadastro reserva. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá. Vamos entender aqui, deixa eu zerar aqui para você prestar atenção nessa parte. Rio Branco, digamos que você fez aqui para Rio Branco. Rio Branco, a gente tem aqui. Vamos olhar a ampla concorrência. Na ampla concorrência, a gente tem quantas vagas? 2. Mas no cadastro reserva, que eles já estabeleceram quantos candidatos vão ser classificados no cadastro reserva. Tem essa diferença aqui. Presta muita atenção nessa tabela que está lá no anexo 1. Então, ampla concorrência, a gente tem uma vaga. Então, ampla concorrência aqui na parte do cadastro reserva, a gente tem uma vaga. Ou seja, aqui são 3 vagas ao todo. Quantas redações vão ser corrigidas? 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 3, 9 redações corrigidas, tá? Então todo mundo que tiver as redações corrigidas vai fazer parte da classificação final? Calma, que ainda tem mais uma regra importante aqui para você entender, que é essa da prova da segunda etapa, que é a prova de redação. Lembrando que ela tem caráter eliminatório. Ela vai valer 100 pontos. Ok? Trata-se de uma redação, né? Texto em prosa dissertativa argumentativo, vai ser sobre um tema geral. Geralmente eles buscam um tema relacionado à área bancária. Não é um tema técnico, tá, pessoal? Mas é um tema, muitas vezes relacionado à economia, né? À parte de gestão do país, no que se refere aí, sei lá, temas que a gente tem na atualidade, Banco Central, né? Independência do Banco Central ou não, sei lá, né? Tô só nota da redação, tema da redação a gente nunca consegue
consegue adivinhar, tá? Então vamos lá. Você tem que estar preparado para o que der e vier. Então serão eliminados candidatos que obtiverem pontuação inferior a 70 pontos. Então desses 100, você tem que acertar no mínimo 70. Então vamos lá para o nosso exemplo. 9 candidatos tiveram a redação corrigida, mas nós tivemos ali 2 candidatos que tiveram uma nota, né, inferior a 70. Esses 2 são eliminados, ou seja, 7 candidatos que tiveram a nota na prova objetiva que ficaram entre os 9 e não foram eliminados na redação é que vão dar seguimento nesse concurso público. Agora, professor, e para ter essa redação corrigida, você já me disse que não adianta ter a nota mínima. Você já observou que a nota mínima é quanto? 31 nesse concurso. É a nota mínima que você tem que tirar, certo? Que na verdade dá 30, né? Somando tudo ali. Então, 30, que é 50%. Beleza. Desses 30, se eu tirar 30, eu vou ter a minha redação corrigida? Você já viu que não. Você tem que ficar entre esses 9. Agora, o segredo está aqui. Qual a nota que esses 9 aqui primeiros vão tirar? Lembrando que eu estou falando 9 porque é Rio Branco, né? Brasília tem uma quantidade de vagas muito maior. É sempre o triplo do somatório da quantidade de vagas mais o cadastro reserva. Agora, analisando a nota de corte, com base inclusive no último concurso, o que a gente tem que pensar? Lembre-se que a gente tem essa divisão aqui de polos. Então, em cada polo tem uma quantidade de inscritos. Essa quantidade de inscritos, dependendo da galera que vai ter, inclusive, mais bem preparado, ou com relação, inclusive, ao número de vagas, a gente pode ter uma nota de corte maior ou menor. Isso vai, né, sempre ser diferente de polo para polo. Mas você tem que ir com um número na cabeça. Uma meta para você alcançar, uma meta mínima para você alcançar nessa prova. Não quer dizer que essa meta mínima vai ser suficiente para você ser aprovado, tá? Mas esse é o mínimo que você tem que ter para ter uma esperança. Analisando o último concurso da Caixa Econômica Federal, não dá para falar em nota, mas a gente vai falar em percentual, porque a nota do último concurso, por exemplo, a parte de conhecimento específico tinha peso 2, então era uma nota diferente. Nesse concurso, o que você tem que pensar? Em ter uma nota que é a média do último concurso. Qual que foi a média? 80%. Esse é o número mínimo que você tem que pensar. Então, 80% de 60, 6 vezes 8, né? 48. Então, a gente tem aqui, ó, uma nota de 48. Esse é o número mágico. É o mínimo que você precisa ter. Mais uma vez, tirei 48, já quer dizer que eu vou ter a minha redação corrigida? Dependendo do polo, não. Às vezes tem polo que a nota vai ser, sei lá, 55 de 60. Pode acontecer? Pode, por isso que eu estou dizendo que, de acordo com esse concurso que nós tivemos aí, implementação de novas matérias, são mais matérias para você estudar, aumentou o conteúdo, a gente vai ter, com certeza, o concurso da Caixa Econômica Federal mais difícil da história. E você tem que tomar muito cuidado com isso. A sua preparação tem que ser eficiente. Beleza, professor. Então, agora eu entendi que eu tenho que ter esse número aqui na minha cabeça, que é 48. E aí, pensando, mais uma vez, a prova vai ser lá no dia 26 de maio. Dá tempo de passar? A gente está gravando esse vídeo aqui, hoje é exatamente 24 de fevereiro. Então, a gente tem, né, fevereiro, março, abril, maio, 3 meses até a prova. Dependendo da sua carga horária, às vezes você não dá conta de esgotar 100% do edital. E muitas vezes nem é preciso. Não é preciso, porque você tem 60 pontos. Desses 60 pontos, você tem que fazer 48. Então, você não precisa, para fazer 48, esgotar todo o edital. Esgotar o edital sempre é a meta, pessoal. Sempre é a meta. Mas você tem que ter, agora que eu vou te passar, uma estratégia para você realmente conseguir chegar nesse número. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá? Papel e caneta em mãos para você anotar tudo. E não se esqueça de, se você chegou até aqui, curtir esse vídeo, né? Porque só nesse canal é que você encontra estratégias que realmente funcionam para você ser aprovado, né? Inclusive, nos últimos concursos da área bancária, eu já tive vários alunos aprovados, né? Inclusive, no último concurso, que foi do BRB, uma aluna minha ficou em 8º lugar. Por que isso? Porque isso vem da estratégia, que é o que eu estou passando aqui para você. Então, vamos lá. Deixa o like nesse vídeo, que é muito importante. Hora da confissão. Vamos lá. Tenho certeza que você que já estuda para concursos públicos, aconteceu a seguinte coisa. Você estudou ali, bem mais ou menos, as matérias, chegou no dia da prova, você leu a questão e a primeira informação que veio foi: eu já estudei isso aqui. Só que, na verdade, você fala assim: eu já vi isso aqui. Só que
não sei responder. Por que que isso aconteceu com você? Porque você fez um estudo muito meia boca, muito mais ou menos daquele conteúdo. Não adianta, pessoal, ver a matéria. Por isso não adianta acelerar a aula em 2.0, né, em velocidade 2 e não entender nada. Não adianta ficar só lendo o PDF e não entender nada. Não adianta só fazer questões. O estudo ele tem que ter o quê? Uma certa profundidade. Dá tempo de você chegar em nível avançado nesse concurso da Caixa Econômica? Não, mas também não precisa. Mas é importante que a gente estude as matérias de forma bem feita, porque uma regra que eu sempre sigo é: matéria estudada é matéria que eu acerto no dia da prova. Então, a melhor estratégia para você não é ver superficialmente esses conteúdos, senão vai acontecer o que eu descrevi aqui. A melhor estratégia sempre é o quê? Eu estudar com qualidade o maior número de matérias e o maior número de conteúdos dentro da matéria, para que conteúdo estudado é conteúdo que eu acerto no dia da prova. No dia da prova, você vai ter duas sensações. A primeira, isso aqui eu estudei e eu sei. A segunda, cara, eu não estudei. Não deu tempo, então paciência. Só que com a estratégia que eu vou te passar aqui, essa segunda sensação de, poxa, de conteúdos que eu não estudei, vai ser a menor. Porque a gente vai estabelecer uma estratégia para que você consiga ver com qualidade o maior número de matérias, estudar com qualidade essas matérias. Então, lembre-se, a nossa regra para estabelecer a estratégia é exatamente essa. Matéria que eu estudei, conteúdo que eu estudei, é conteúdo que eu vou acertar no dia da prova. Então, às vezes pode chegar uma matéria que você estudou 70% daquela matéria. Mas, dentro desses 70%, o que cair, você vai acertar. Então, não adianta você ver 100%. O que adianta é você realmente estudar com qualidade. É por isso que você vai seguir a estratégia que eu vou te passar a partir de agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. A gente tem um percentual mínimo aqui na parte de conhecimentos básicos e uma parte mínima na parte de conhecimentos específicos, né? Uma nota mínima de 50%. Considerando que as duas provas não têm, né? Nenhuma das duas provas tem um peso maior que a outra, porque a gente tem uma quantidade de questões, mais uma vez, 25 e aqui 35. Entenda que você vai ter que dar uma balanceada entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos para você não ser eliminado em nenhuma delas. E você tem que também utilizar uma estratégia que é o seguinte: anota aí, e isso aqui você vai levar para todo o concurso que você fizer. Reta final, você tem que focar nos pontos fortes. Reta final, não dá tempo de você sanar ponto fraco. Entendeu? Então vamos lá. Como é que funciona isso na prática, professor? Vamos estabelecer aqui as matérias primeiro com maior pontuação, que está aqui na parte de conhecimentos específicos. Que a gente tem conhecimentos bancários, né? Então a gente tem conhecimentos bancários, matéria importante com 15 pontos na tua prova. E a gente tem aqui também atendimento bancário, com 10 pontos na prova. Totalizando, aqui a gente tem 25 pontos, né, dos 35 que você precisa na parte de conhecimentos específicos. Então, observe que só estudando essas duas matérias, você já conseguiria, claro, a gente tem que pensar, né, conseguiria ter a pontuação máxima, ter a nota mínima na parte de conhecimentos específicos, que aqui a nota mínima seria 17. Ok? Agora, na parte de conhecimentos básicos, você não pode zerar também. Você pode zerar uma matéria? Pode, mas você não pode ter a nota mínima de 50% na parte de conhecimentos básicos. Essa aqui é a regra do jogo, importantíssima para você entender. Então, aqui a gente começa, vamos lá. Todas as matérias têm 5 pontos. Todas as matérias têm 5 pontos. Então, o que você deve fazer na sua prova, com essa estratégia para você realmente conseguir uma boa pontuação, é, na parte de conhecimentos específicos, focar nessas duas. Primeiramente, essas duas são a prioridade número 1 para você. E você focar aqui em mais algumas matérias da parte de conhecimentos básicos. E aqui você tem que analisar o que você já tem como ponto forte. Lembra da nossa estratégia? Focar em ponto forte. Por exemplo, você que já vem estudando, às vezes você fala assim, bom, professor, português é matéria que está tranquila para mim. Então, beleza. Português você já entra em modo de revisão e fica lá revisando, resolvendo questões, né? Focado na banca agora. A língua inglesa. Língua inglesa é aquela matéria. Você sabe língua inglesa? Você tem uma base? Tem. Então, agora você já começa a treinar a língua inglesa. Também já deixa ali no teu planejamento, sei lá, 2 horas na semana e vai resolvendo questões aí focadas na banca. Agora, professor, eu nunca estudei língua inglesa. Não dá tempo de aprender língua inglesa daqui até a data da prova. Vai ter que ser no chute. Então, língua inglesa é uma matéria que você, teoricamente, assim, elimina, vai deixar por último da fila, se der, deu, se não deu, paciência, entendeu? Esses 5 pontos não vão ser assim, determinantes para você não ser aprovado, porque lembre-se, você precisa fazer 48 de 60.
Se você tirar a língua inglesa, você ainda está concorrendo com 55 pontos perdão, 55 pontos para poder fazer 48 na prova. É estratégia, pessoal. Estratégia, lembre-se, não dá para você fazer tudo. E a pior estratégia que você pode utilizar para fazer o teu estudo, que na verdade é a pior forma de montar um planejamento, é você colocar todas as matérias no teu planejamento. E aí você vai estudar um pouquinho de cada matéria e não vai conseguir chegar nessa prova tendo uma boa pontuação. Por isso que a gente tem que estabelecer aqui o quê? Prioridades, tá bom? Prioridades. Então, às vezes, a parte de exatas, que é matemática financeira, probabilidade, estatística, não fique com medo de probabilidade estatística, tá? Isso aqui é noções. Eles vão cobrar principalmente aquela parte principal ali, que é moda, mediana, tá ok? Os conceitos, para você saber o que é isso. Então, cara, aquela primeira parte é a mais importante. Claro que o conteúdo tá um pouquinho extenso, mas a parte inicial, os 3 primeiros tópicos de probabilidade são os mais importantes. 3 questões devem vir desses 3 primeiros tópicos. O restante vai ser um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Claro, a banca sempre tem que colocar algumas questões mais difíceis para eliminar a galera, mas não tenha medo de probabilidade e estatística. Conhecimentos éticos e compliance é um conhecimento assim. Compliance, a galera que estuda para a área de controle já está mais acostumado a estudar isso, ok? Mas ética e compliance é uma questão muito teórica, então vai dar para você ter um bom aproveitamento aqui. Fica tranquilo com relação a isso. São matérias de muito entendimento, é pouca decoreba e muito entendimento, por mais que seja um concurso de nível médio, ok? Então o que você tem que analisar aqui? Da parte de conhecimentos básicos, você sempre vai balancear. A gente já começa trabalhando essas 2 matérias, que é conhecimentos bancários e atendimento bancário. E a terceira matéria, ou quarta matéria que vai entrar no teu planejamento, isso vai depender da quantidade de horas que você tem. Aí vou te indicar um vídeo aqui que é muito importante, que é quantas matérias estudar na semana. Você vai poder estudar essas 2, mais uma de conhecimentos básicos ou mais 2 de conhecimentos básicos, quem sabe até mais 3. Não existe uma regra para isso. Precisa assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição para você entender quantas matérias você vai estudar, mesmo no pós-edital. Pessoal, mesmo no pós-edital. Eu vou aqui falar mais uma vez para você. Isso aqui é muito importante. Qual que é o maior erro que os estudantes cometem no pós-edital? Eles atropelam o planejamento e coloca aquela estratégia, vou só resolver questões, nunca estudou a matéria na vida, vai só resolver questões. Ou aquele estudante que ele vai, eu vou estudar um pouquinho de cada matéria. Você vai estudar um pouquinho de cada matéria, vai chegar na prova com um pouquinho de cada matéria estudado. É melhor você conseguir fechar o máximo da maior parte das matérias até a data da prova. Essa é a melhor estratégia que você pode adotar. E eu sei que você vai ver um monte de planejamento aí nesses cursinhos, né, de coaches também. Você vai estudar aqui 1 hora por dia cada matéria. Vamos lá. Se você está nesse vídeo, confia. Confia, eu tenho centenas de alunos aprovados, né? Todo dia eu recebo mensagens aqui no meu canal do YouTube de pessoas que assistiram os vídeos e conseguiram a aprovação, né? Eu já consegui ser aprovado em 11 concursos públicos. Cara, por quê? Porque aqui tem um método que é baseado tanto na teoria de aprendizagem quanto na experiência de concursos públicos, né? Felizmente já são mais de 17 anos treinando estudantes. Então, vamos lá, confia nessa estratégia. Então, recapitulando, você tem 2 matérias de conhecimento específico que são as mais importantes, prioridade número 1, e linkado com essas 2 matérias, você vai colocar no teu planejamento talvez mais 1 ou 2 ou 3, lembre de assistir o vídeo da parte de conhecimentos básicos. E dessa parte de conhecimentos básicos, o que você tem que entender? Foca nos teus pontos fortes primeiramente. Encaixa as matérias que você já tem alguma noção, tá ok? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem noção de português e inglês. Elas já ficam no teu planejamento e aí você encaixa uma terceira matéria que seria, né, por exemplo, matemática financeira, probabilidade ou comportamentos éticos e compliance. Então, na parte de conhecimentos básicos, você tem que fazer no mínimo 12 pontos. Então, você tem que estudar no mínimo 3 matérias. Então, depois que você fechar as 3 matérias de conhecimentos básicos, aí você inclui mais uma matéria de conhecimentos específicos. Depois você volta e inclui mais uma matéria de conhecimentos básicos. E você vai balanceando isso no teu planejamento. Okay? Porque é assim que você vai garantir não só a pontuação mínima, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, mas você também vai conseguir ir agregando cada vez mais conteúdo e significa conseguindo ter mais pontos na hora da prova. Então, o segredo da aprovação nesse concurso da Caixa é você focar nas 2 que são prioridades na parte de conhecimentos específicos e depois ir balanceando a quantidade de matérias que você vai fechando de conhecimentos básicos e depois que você vai fechando em conhecimentos específicos. É isso que vai fazer você chegar na prova com a maior probabilidade de acertar as questões. Pessoal, e mais uma vez, tá? Lembre-se de baixar a planilha do alto desempenho com edital esquematizado, então com o uso da Caixa Econômica Federal, um presentaço aí para você.
Então, nesse vídeo, você aprendeu a estratégia que vai fazer com que você chegue no dia da prova com matéria que eu estudei, é matéria que eu vou acertar na hora da prova. Isso aqui é muito importante, por isso que você vai seguir a estratégia que eu te passei. Não vai ter aquela sensação de eu vi isso aqui, mas na hora da prova eu não dou conta de fazer. Por isso, siga um princípio muito importante no alto desempenho, que a qualidade é mais importante que quantidade. Siga esse princípio, siga a estratégia que eu te passei e eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova no concurso da Caixa Econômica Federal. Então agora me diz aqui o que você achou desse vídeo, restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu faço o possível para responder todo mundo e deixa também, né, o seu comentário sobre o feedback, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, ok? E não esquece de curtir se esse vídeo contribuiu com você, porque essa é a missão desse canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que estão aí desesperadas estudando para a Caixa Econômica Federal, querem aproveitar essa oportunidade, mas não sabem como fazer, compartilhe esse vídeo com elas e também não esquece de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, sempre quando eu posto um vídeo, você é notificado e aí você não perde nenhum conhecimento para você ter alto desempenho nos estudos, porque a minha missão nesse canal é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.